Olá, seja bem-vindo então a essa aula. Nós estamos iniciando aí um curso mais ou menos informal, né, sobre otimização utilizando Python. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Neves de Paula, eu sou doutor em engenharia elétrica e trabalho com otimização aplicada a problemas envolvendo o sistema elétrico de potência. E nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar, né, o computador de vocês para que quem for acompanhar o curso acompanhe, né, juntinho e não tenha problemas futuros. Lembrando que o Python ele é mais complicado de utilizar no Windows, né? Algumas versões do Linux, a maioria delas já vem com o Python embutido e acaba que lá fica tudo mais fácil. Mas como a maioria das pessoas utilizam o Windows, eu decidi por utilizá-lo aqui também. E toda essa plataforma aqui eu estudei recentemente e não, né, não sou expert nela, mas acredito que a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Então a gente vai utilizar o VS Code e o Python no Windows. Então, na aula de hoje a gente vai aprender a instalar o Python VS Code e criar ali o nosso ambiente de desenvolvimento inicial. Então, gente, eu vou deixar aqui esse script com todos os passo a passo aí na descrição do vídeo, mas eu vou segui-lo com vocês aqui porque tem alguns detalhes que às vezes fica difícil escrever e explicar, mas eu testei isso aqui em outros computadores e funcionou. Vamos torcer para dar certo aqui também. Então eu deixei aqui algumas referências que eu utilizei para montar esse material. Então são 3 tutoriais aí do YouTube, mais 2 livros aí que eu recomendo a leitura para quem não sabe Python. Então o básico do Python não vai ser passado a fundo nesse curso, a gente vai comentando algumas coisas ao longo do curso, mas o mais importante é que vocês já saibam um pouco de programação e um pouco de Python. Então, gente, o primeiro passo é baixar o Python aqui nesse site e baixar o VS Code. Então, não tem segredo. O único segredo está aqui, ó. Na hora que a gente terminar de baixar, né? Na instalação do Python, que é rapidinho, vocês têm que clicar nessa caixinha aqui para adicionar o Python to Path. Esse path aqui, ele executa as coisas para você, né? O Windows consegue executar programas é, mais ou menos à distância, né? Ele consegue identificar que aquele programa está num caminho raiz aí do Windows. E então a gente vai utilizar várias bibliotecas que vão precisar usar esse path, inclusive o próprio Python. Então é uma coisa que a gente vai aprender a mexer aí ao longo do curso. No Linux também tem algo muito similar, mas lá é mais simples. Então tá, o Python já está instalado, beleza, vamos instalar o VS Code. O VS Code também é rapidinho para instalar e não tem segredo, é só aceita, 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 próximo, próximo, vai. Deixa eu colocar na área de trabalho aqui. Próximo, próximo, isso. Enquanto isso, gente, vai instalando o VS Code, a gente vai criar uma pasta, no caso, o nome que você desejar, né? Curso de otimização, não pode ter espaço, tá? Eu vou criar a pasta que chama MyFolder mesmo, só para seguir aqui o tutorial à risca. Então, aqui na nossa pastinha do curso, eu vou criar uma pasta chamada MyFolder. Digitei no teclado errado. MyFolder, beleza. Essa pasta aqui, gente, então a gente vai utilizar para colocar os scripts que a gente for desenvolvendo no curso. Então a gente vai usar esse MyFolder aí por um bom tempo. Não vou iniciar o VS Virtual Studio aqui, visual. Então, fecha o VS Code e vamos seguir o nosso tutorial aqui. A gente primeiro vai criar um ambiente virtual. O que acontece, gente? O Python, ele tem um Python mãe, assim, um Python raiz, que você instala ele no seu computador. Só que, se você ficar utilizando esse Python raiz, você vai acabar criando incompatibilidade entre projetos. O que isso significa? Você cria um projeto de otimização e um projeto para criar, não sei, uma meteorística. E eles precisam de bibliotecas diferentes, e nem todas as bibliotecas são compatíveis uma com a outra. Então, às vezes, você cria um projeto e quando você volta no outro, ele não funciona mais. Então, por isso que é importante criar um ambiente virtual para você trabalhar dentro desse ambiente virtual, que é
uma cópia do Python, mais ou menos, né? Estou falando de um modo bem grosso, assim, é uma cópia do Python em que você instala as bibliotecas ali dentro de forma isolada. Então, você tem um projeto que funciona com aquele seu ambiente virtual e ele vai funcionar para sempre ali. Aí você vai criar um outro projeto, você cria um outro ambiente virtual para esse outro projeto e trabalha dentro dele. Então, a gente vai criar um ambiente virtual para o nosso curso aqui. A gente vai primeiro abrir o Windows PowerShell, para quem não sabe, é só clicar com o botão direito aqui na telinha do iniciar e vir aqui, ó, Windows PowerShell, modo administrador. Então vai abrir essa linda tela aqui, para quem já mexeu com DOS e morre de saudade. A gente vai copiar esse comando aqui para poder aumentar as possibilidades. Eu dei Ctrl C aqui, ó, nesse comando. Quando eu chegar aqui no PowerShell, eu vou clicar com o botão direito. Cliquei com o botão direito, é como se fosse o Ctrl V. Então tá aí, ó, vamos liberar. Nosso Windows agora aceita mais coisas. A gente precisa navegar até a pasta MyFolder que vocês criaram aí. Como que a gente vai fazer? A gente usa o comando cd, que é de Change Directory. Meu inglês é show. Aqui, ó, vocês vão escolher. Eu vou dentro da pasta, né? Basta vocês dar um clique aqui, Ctrl C. Então selecionei aqui o caminho da pasta. Vem aqui no PowerShell, digito CD, espaço, botão direito do mouse, que é o nosso Ctrl V aqui dentro. Então, ó, notem, ó, que agora a gente está dentro do MyFolder. Aqui no MyFolder, a gente vai criar o nosso ambiente virtual para trabalhar em Python. Então, todos os Pythons que estiverem dentro do MyFolder vão, entre aspas, automaticamente, mais tarde a gente vai ver isso, vão trabalhar dentro desse ambiente virtual. Para criar o ambiente virtual, gente, ó, de novo, hein, comentei isso, não pode ter espaços, tá? Aqui no caso do caminho, não tem nenhum espaço aqui. Espaço pode dar problema para você no futuro, então fica ligado. Então a gente vai criar o ambiente utilizando esse comando aqui, ó, Python -env myenv. Dei Ctrl C, vou clicar com o botão direito. Esse myenv aqui é o nome que eu escolhi para o meu ambiente virtual. Eu poderia colocar, por exemplo, env opt de otimização, mas como os scripts vão ficar junto da pasta que tem o ambiente virtual, normalmente é o que eu recomendo, então você não precisa muito preocupar com esse nome. Na internet vocês vão ver que a galera usa venv, só que eu acho meio repetitivo. Então, estou criando aqui agora o ambiente virtual myenv. Vamos aguardar ele criar aí. Quando ele criou, criou. Lá, quando a gente chegar no MyFolder, vai ter aqui uma pastinha do myenv, que aqui tem a cópia do Python, tá vendo? 21 megas, e as bibliotecas que você for instalando vai entrando aqui dentro dessa pasta. Então, vocês não precisam preocupar com essa pasta mais. A gente vai acessar o myenv utilizando esse comando aqui. Então, Ctrl C, vocês têm que estar na pasta do MyFolder, tá? Para funcionar. Vou clicar com o botão direito, isso aqui vai ativar o ambiente virtual. Então, notem que ficou aqui verdinho, escrito myenv. Se eu digitar aqui, ó, Python, eu vou estar no Python dentro do myenv. Então, se eu instalar alguma coisa aqui dentro, vai modificar só essa estrutura aqui dentro. Então, eu vou sair, isso aqui não interessa mais para a gente. E a gente pode fazer um pip install upgrade pip. O que acontece? Quando você... Então, fora do Python, hein, gente, daí o exit, abre e fecha parênteses para sair do Python, isso foi só um exemplo. Quando você instala esse Python aqui, nem sempre o pip dele vai estar, o pip do myenv vai estar atualizado, às vezes ele dá um downgrade nele aí. Então, vamos garantir que o pip esteja atualizado. Vamos ver se ele estava ou não estava atualizado, se vai mudar aí. Ó, tá dando um erro aqui, galera. Minha internet caiu. Então eu vou dar uma pausa aqui e aguardar a internet voltar, gente. 40 horas depois, consegui retornar a internet aqui. Então, mais ou menos de onde paramos, né? A gente acabou de criar o myenv e a gente precisa, né, verificar se o pip, para quem não sabe, é onde a gente faz a instalação dos nossos pacotes, né, das nossas bibliotecas.
e a gente vai precisar manter ele atualizado para tudo funcionar bem. Então pip install --upgrade pip. Aqui novamente o antivírus pode achar ruim, mas é só uma verificação e é só uma vez também. Na primeira vez o antivírus dá uma verificada. Então, tá aqui falando que deu erro. Pediu para poder utilizar o Python. Deixa eu verificar aqui se o Python está sendo reconhecido. Tá. Pediu para utilizar o outro comando. Às vezes ele pede isso. Então, sinceramente, eu já testei das duas formas, funcionou. Beleza. Aqui ele conseguiu instalar, atualizar o pip. Então a gente já pode fechar o PowerShell. E o Python aqui já está funcionando. Isso aqui é caso dê erro para utilizar o pip. Então você vai precisar atualizar o path. Mas a gente já fez a instalação direitinho. Isso aqui aconteceu uma vez, não sei explicar porquê também. Isso vai muito de computador para computador. Então o Python não está funcionando. É só utilizar esse comando aqui, lembrando que você tem que colocar o nome do seu usuário. Se você instalou, né, normal, esse appdata para você acessar, você tem que colocar para visualizar as pastas e arquivos ocultos, local, programs, Python e Python na versão sua que você instalou. Então, colocou esse comando aqui direitinho, a ideia é, chega nessa pasta, dá Ctrl C, digita isso aqui, clica com o botão direito, fecha as aspas no final e vai dar tudo certo. Então vamos abrir o VS Code aqui, que a gente acabou de instalar. É a primeira vez que a gente está utilizando ele. Ele pergunta aqui ó, se quer instalar o pacote. Eu prefiro deixar tudo em inglês, acho que fica melhor. Então a gente está aqui dentro do MyFolder já, mas não sei por que ele já entrou no MyFolder, mas o correto é vir aqui, Open e selecionar a pasta do MyFolder. Então você entraria no MyFolder. Então tá aqui, ó, selecionar MyFolder em File, Open Folder, MyFolder. Então vai pedir que você... o que acontece é que nesse computador eu já havia instalado o Visual Studio. Então algumas coisas das configurações ele ficou salvo. Mas espero que a maioria não tenha ficado para que o tutorial fique legal. A gente vai criar um arquivo então dentro do MyFolder, né? Vem aqui, clica com o botão direito New File. Então, exemplo.py. Ao você clicar que é .py, ele já identifica que é Python. Na primeira vez que vocês utilizarem o VS Code, vai aparecer aqui se você deseja instalar as configurações de Python. Então você clica aqui sim, aqui, nesse espaço. Então é só instalar, vai ter a opção de instalar. Aqui, ó, observar no campo inferior direito da IDS, o MyEnv já foi identificado. Todas as vezes que eu fiz isso nessa ordem, tanto é que essa ordem foi criada justamente para facilitar, isso já aconteceu. Aqui nesse canto aqui, ó, direita acima do relógio aqui no Windows, você tem a possibilidade de escolher o seu ambiente, então o seu environment do Python, né? Então, caso não esteja aqui no MyEnv ou no nome que você escolheu, basta clicar aqui e escolher. Então, esse global aqui é aquele Python instalado lá, tá vendo? Ele está lá no local, appdata, local, programs e tal. Ele é global, é o Python geral, que a gente não pretende mexer nele. A gente vai mexer sempre no ambiente virtual que a gente vai trabalhar. No caso, está dentro da pasta, ele já escolhe sozinho. Então aqui, gente, a gente vai fazer o Format Document. Então, para poder fazer isso, tem um passo a passo aqui no YouTube e eu deixei um resumo aqui. Talvez seja um pouco difícil de entender, mas a ideia é o seguinte. Se a gente digitar aqui, por exemplo, idade igual a 18, e a gente vier aqui com selecionar esse código, apertar Ctrl Shift P, para abrir esses comandos aqui, colocar format,
Document. Então ele vai falar aqui, ó, AutoPep 8 não está instalado, deseja instalar? Esse AutoPep 8, gente, vocês devem instalar ele por aqui, que aqui ele funciona bem. Então sim, eu quero instalar. Então ele já está instalando aqui ó, dentro do MyEnv, tá vendo? Ele executou esse comando aqui sozinho. Pip install, -u, AutoPep 8. Daria para fazer manual? Daria. Mas quando eu tentei fazer isso manualmente não funcionou muito bem. Não sei por que também explicar isso. Aí você já instalou, depois você vem em File, Preference Settings. Então vamos lá, File, Preference Settings. E aqui a gente vai escolher colocar no autosave quando a gente tiver um delay. Então já está feito, é isso aí. Acho que ele está configurando aqui. Configurou. Isso aqui serve para quê? Toda vez que você der um save, o AutoPep 8, que são as regras ali de você fazer um bom código em Python, ele vai ajustar o seu código automaticamente. Isso tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que o seu código ele vai estar sempre bem escrito, correto. A desvantagem é que às vezes você não vai conseguir deixar o código formatado da forma com que você queira. Ele vai estar sempre seguindo o AutoPep 8, que é o mais recomendado. Esse PEP 8 é um conjunto de sugestões para fazer um arquivo de Python de uma forma que todos consigam entender mais facilmente. E finalmente a gente vai instalar o linter PyLint, que é o que? Esse linter ele vai te ajudar a trazer sugestões para você desenvolver o seu código em Python. Então esse PyLint, pelo que eu olhei na internet, é o melhorzinho que está tendo, é o mais utilizado. Então a gente vai de novo sair aqui dos settings, eu vou digitar Ctrl Shift P e eu vou colocar Select Linter. Python Select Linter, tá aqui. E a gente vai escolher o PyLint. Vai pedir para instalar, instala. Então, tá aqui, ó. Instalando. Beleza, instalou o PyLint. Então, se a gente for de novo, Ctrl Shift P, Select Lint, a gente pode colocar, né, o PyLint. Agora, gente, a gente vai também instalar a extensão Drácula Oficial. Sugestão aí do YouTube. Essa extensão ela modifica as cores do Python, deixando mais fácil de enxergar o nosso código. Então ele vai mudar as cores do texto de uma forma que facilita bem a visualização. Para isso a gente vem aqui ó, nas extensões, esse monte de quadradinho aqui, e é só procurar por Drácula, acho que é com 2 L's. Com 2 L's? Não, um L só. Drácula Oficial. É esse primeiro aqui mesmo. O Drácula Oficial instala. Só lembrando aqui, pessoal, que ainda faltou vir aqui na configuração e colocar set color theme, colocar Drácula. Aí ele vai ficar agora sim, tá no Drácula. Mudou as cores. Então aqui já mudou um pouco. Ele fica bem melhor, os comentários ficam interessantes. Tá vendo? Uma corzinha legal.